de como vieram crescendo. Ei-los que vem crescendo. A semelhança, sem os confundir já, continuava a ser grande. Os mesmos olhos claros e atentos, a mesma boca cheia de graça, as mãos finas e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue. Eram sadios. Excetuada a crise dos dentes, não tiveram moléstia alguma, porque eu não conto uma ou outra indigestão de doces que os pais lhes davam ou eles tiveram às escondidas. Eram ambos gulosos. Pedro mais que Paulo e Paulo mais que ninguém. Bom, se você tem filhos, você vai ver que é quase impossível escapar da crise dos dentes, né? A criança fica com febre, a criança fica moada, chorando bastante. Pode ser a criança mais boazinha do mundo. A crise dos dentes sempre abate as crianças, né? Perceba o seguinte, perceba a doçura que o narrador entremear é a palavra certa, a doçura em que o narrador entremeia aqui no meio de uma descrição mais realista. Por isso que, primeiro, categorizar excelentes escritores em realista, romântico, é um sacrilégio, digamos assim, no mínimo uma perda de tempo. No mínimo uma perda de tempo. Né? Primeiro isso. Né? Então se alguém chegar para mim e perguntar o que o Dostoiévski é, o que o Thomas Mann é, eu vou rir. Né? Eu vou rir e falar, o Thomas Mann é o Thomas Mann, meu filho. O Dostoiévski é o Dostoiévski. Machado de Assis está lá. Machado de Assis é Machado de Assis. Então, primeira dica que eu dou para você, não aceite. Não aceite, né? Qual que é a tendência? Embora o nosso objetivo aqui não seja um curso de literatura enquanto classificações em períodos, etc, etc. Mas se um dia eu fizer isso, é para esse lado que vai a minha explicação, né? Tanto, vamos pegar o romanticismo e o realismo, né? O romanticismo e o realismo, pelo menos esse que a gente consegue definir no livro, etc., a tendência é que eles sejam caricaturas, se não tanto, né? Extremismos na mesma realidade. Né? A realidade, por si ela é... Qual que é a palavra para isso? Ela é tensional. Né? Um pouquinho mais tensional, se fosse um modo mais pessimista de ver a vida, nós pensaríamos que a realidade é contraditória. Mas a realidade não é contraditória porque a realidade é verdade. Né? E a verdade não é contraditória, mas ela é tensional. Né? O que eu quero dizer com isso? Quase todas as coisas que você vai analisar no mundo, na realidade, né? Na realidade real. Okay? Para deixar bem claro que sim, existe uma realidade, que não, a realidade não é construída. Na realidade realmente real, bom, você vai pegar a vida de uma pessoa, a pessoa é interesseira, muitas vezes, né? Interesseira e despojada de interesses ao mesmo tempo. A pessoa ama e odeia, né? É claro que tem pessoas que estão mais para esse lado, tem pessoas que estão mais para esse lado, mas essa que é a história. A pessoa é patética e te bota medo ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que você sente dó e medo ao mesmo tempo. E é assim que é a realidade. Quando nós vamos para autores tipicamente, por exemplo, realistas, tipicamente românticos, a tendência é justamente que o autor ele pega um aspecto da realidade porque ele não aguenta, ok? Então vamos deixar bem claro isso aqui, porque ele não aguenta a complexidade da realidade. Ou não aguenta porque ele não consegue ver, ou não aguenta porque não vou ficar nesse troço contraditório aí, eu vou achar uma solução para isso, né? Então aí
sei lá, uma inconsciência ou uma prepotência da parte do escritor, né? Então deixa eu pegar um exemplo típico. Vamos pegar aqui o Aloysio Azevedo, autor que eu amo. Mas eu não me engano quando eu digo que ele está numa dessas pontas da simplificação. Deixa eu mudar minha frase. Está numa dessas pontas da tensão da realidade. Né? Se você entra num cortiço, como ele fez, você vai encontrar pessoas sendo determinadas, sim, pelo seu meio social, histórico, né? Até geográfico, né? O Aloysio Azevedo fala sobre a temperatura, por exemplo, como que isso influencia. Você vai encontrar um monte de cretinos, sim. Você vai encontrar um monte de pessoas que seguem os seus estômagos, né? E as suas genitálias. Eu amo essa primeira parte da teogonia, onde as musas olham para Hesíodo e falam assim, você é mero estômago. Então, o que você pensa é comer, né? E a gente estendeu um pouco, acho que eu já falei em vários vídeos aqui, né? O que a gente pensa é comer, fuder e brigar, né? E Freud concordaria plenamente comigo, né? Então, sim, e o Aloysio Azevedo vê isso, as pessoas ali no cortiço, basicamente eles querem comer, fuder e brigar. Né? É isso que eles querem fazer. Então, por causa disso, por causa dessa descrição atenta, eu amo a Aloysio Azevedo. Gravei um livro inteiro aqui no canal e vou gravar mais. E se Deus abençoar que eu tiver tempo, eu quero gravar todos os livros da Aloysio Azevedo aqui no canal. Só que eu sei que ele é um autor deficiente. Por quê? Porque ao mesmo tempo, aí vamos imaginar outro autor entrando num cortiço. E aí ele só vê as pobres vítimas, os espíritos nobres que estão ali sofrendo, mas na verdade é uma comunidade onde todos se amam, né? Onde o vizinho, quando ele tem uma necessidade, as outras vizinhas vão lá, levam coisa para aquele vizinho e assim por diante, né? Repare, a Aloysio Azevedo até mostra cenas desse tipo, mas sempre com um olhar cético, né? Ou o romântico ia falar que ele não entende, é impossível entender tudo aquilo, da onde que vem tanta miséria, etc, etc. Entre outras coisas, né? Bom, um autor como Machado de Assis é o autor que entra no cortiço e ele sabe que ao mesmo tempo que as pessoas a todo tempo querem brigar, fuder e comer. E aí entenda comer como todos os prazeres, né? Comer, beber, olhar, né? E assim por diante. Entenda fuder não somente como ato sexual, mas eu gosto de usar essa palavra para mostrar a baixeza, né? Nossa. Não que você há um problema, não há problema em comer, não há problema em fuder, não há problema em brigar às vezes. O problema é quando nós nos resumimos a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, voltando, ao mesmo tempo que Machado de Assis olharia aquilo ali e conseguiria ver isso, ele conseguiria também ver vários momentos de beleza, de inocência, de ingenuidade, né? É por isso que eu fico tão revoltado quando as pessoas abrem o Dom Casmurro e falam, afinal de contas, a Capitu é boa ou é má? Não tô nem entrando na questão de traiu, não traiu. Se você quiser aqui no canal, já falei também, tem 10 vídeos sobre essa questão. Mas afinal de contas, o José Dias, ele gosta mesmo da família ou não? Essa é uma postura ingênua perante a vida, né? Eu sempre digo, eu lembro quando eu era adolescente, eu assistia aquela série Dr. House, né? E aí o House ali, que é um médico, ele é o super gênio, né, na série, ele uau, né? E ele mostra para as pessoas como as pessoas são egoístas, né? Como que até quando você doa um órgão, na verdade, você está pensando em você mesmo. Isso é um jeito de criança ver a vida, né? Isso é um jeito de moleque ver a vida, né? Que precisa decidir entre aqui e aqui, né? Quem que falou
que um ato de altruísmo também não pode ser ao mesmo tempo um ato de egoísmo, ok? E mais ainda, então eu posso falar que nessa camada, um ato de altruísmo, ele é misturado com atos de egoísmo, o mesmo ato a motivos egoístas e altruístas misturados. E mais ainda, e esse é um local mais profundo ainda, que na minha opinião nem Machado de Assis decide explorar. Machado de Assis gosta muito de ver como essas coisas se entremeiam, né? E se entrelaçam. Mas mais ainda, quem falou que não pode existir um nível de realidade em que o total egoísmo, né? E aí a gente muda a palavra, você pensar em você mesmo não é ao mesmo tempo você pensar no outro. Okay? Quem falou que a realidade não é muito mais complexa do que essa história de qual time que você é? Você é do time egoísta ou do time altruísta? Né? Quem falou que você precisa ter uma visão como essa? Então, o Machado de Assis é o cara que está muito acima do Dr. House. Né? O Machado de Assis, ele faz isso. Por que eu estou fazendo essa longa descrição? Porque é importantíssimo a todo momento a gente lembrar disso. Né? Bom, perceba a graça, a inocência com que o Machado de Assis descreve as crianças. Né? A crise dos dentes, o fato dos pais gostarem bastante e dar um monte de doce para as crianças, o fato deles às vezes se esconder lá para comer os doces escondidos. Perceba com que olhar complacente, um sorriso nos lábios, assim, como com um sorriso nos lábios o narrador fala isso. Eu dei toda aquela introdução para você, porque vai ter gente que vai olhar para essa passagem e falar, é verdade, esses pais só querem dar doce para os filhos, né? E essas crianças são crianças safadas, né? Já são desonestos desde o começo, etc, etc. Por quê? Porque é difícil pra gente, a gente aguentar um narrador. Por que as pessoas interpretam assim? Aguentar um narrador que ao mesmo tempo às vezes faz uma crítica muito ácida, consegue olhar para alguém com um olhar doce. Né? Perceba se isso não é um dos maiores desafios que você tem na sua vida. Você tem um cara, você odeia esse cara. O cara é um mané, um babaca, um imbecil. Só que o cara é bom em algumas coisas. E às vezes até nobre. E pense como a nossa cabeça fica. Eu tenho que etiquetar esse cara. Eu tenho que colocar um rótulo, rotular. Eu tenho que rotular esse cara. E o cara não para no lugar. Então o que eu faço? Eu elimino as partes que são incoerentes com a etiqueta que eu quero colocar nele e simplifico o cara. Né? E esse é um excelente modo de me isolar no meu mundinho e pensar que eu explico toda a realidade. É claro que você explica toda a realidade. Né? Você chega para um... Vamos pegar esse impulso cientificista, né, que estava lá com o Aloysio Azevedo, né, de olhar para tudo e saber, não, essas relações sociais, as pessoas agem assim, esse crime, na verdade, acontece porque a sociedade é assim. É claro, o que você tem que fazer quando uma pessoa usar esse tipo de argumento, você tem que falar assim, é claro, babaca, que você consegue explicar toda a realidade. Você elimina tudo que você não consegue explicar. Aí é fácil, você ignora tudo aquilo que você não consegue explicar, foca naquilo que você consegue explicar e diz que só aquilo que você consegue explicar é o que existe. Aí é claro que você tem a solução para todas as coisas. A propósito, é exatamente assim que a ciência ingênua, infelizmente 90% da ciência hoje em dia faz. Né? A ciência é horrível no que concerne a explicações. Né? No que concerne ao funcionamento, ao desenvolvimento tecnológico, nós somos maravilhosos, nós fomos para a Lua. Mas no que concerne a explicações, você vai conversar com um psicólogo e ele vai te dar toda a tua explicação da vida através da psicologia. Você vai conversar com uma pessoa que estuda química, ele vai te dar todas as explicações de todos os teus sentimentos através da química. Você vai conversar com um sociólogo, ele vai dar todas as tuas explicações de toda a tua vida através da sociologia. É de uma ingenuidade
que uma hora a gente tem que crescer, pelo amor de Deus. Uma hora a gente tem que saber que nós não temos as respostas. Uma hora nós temos que saber que as coisas, bom, é por causa, esse cara ele cometeu um crime porque ele vive numa sociedade cheia de crimes, sim. Mas será que não foi porque ele teve traumas de infância? Sim. E será que não foi porque existem algumas substâncias químicas no cérebro dele? Sim. E será que ele não cometeu o crime porque ele é mau? Sim. Sim para todas as coisas. Uma explicação não precisa eliminar a outra. Ela só precisa eliminar a outra se uma for contraditória com a outra. E ela é contraditória com a outra só quando ela arroga a si o direito único e exclusivo de explicar todas as coisas. É só quando a sociologia arroga a si o direito de falar, não, é só por causa disso que acontece crime, que a sociologia tem que ser negada, né? Bom, fomos muito longe na nossa descrição, mas o que fica aqui é muito importante. O que fica é essa estrutura complexa da realidade. A realidade é esse mar de mistério. E o nosso conhecimento é um barquinho. E não entenda errado, eu não estou falando o nosso conhecimento meu e teu. Estou falando o conhecimento científico em geral, né? É um barquinho, né, boiando nesse mar de mistério. Né? Olhar para o chão do barco e dizer, opa, eu sei exatamente onde eu estou, é muita ingenuidade. Né? Machado de Assis não é ingênuo deste modo. É claro que aqui nós temos um exemplo pequeno de toda essa abordagem que eu estou fazendo aqui com você, mas Machado de Assis consegue entender as tensões da realidade. Ele consegue entender que uma pessoa totalmente desprezível pode ser boa. Né? Ele consegue entender isso. Bom, se a gente lembra que o trabalho da literatura é nos incluir, é nos fixar, é nos ancorar na realidade, é isso que a boa literatura faz, nós podemos tentar ser mais próximos do Machado de Assis. Nós podemos olhar para as pessoas que a gente despreza e falar, poxa, mas eu tenho que admitir, nisso daqui o cara é bom. Eu tenho que admitir, ele é babaca, mas nessa última discussão eu cheguei a ser tão babaca, eu acho que eu fui mais babaca do que ele. Eu tenho que admitir, naquela outra discussão, nós dois fomos babacas. Aqui ele foi muito babaca, aqui ele é mais ou menos babaca, aqui ele é babacão, aqui ele é babaquíssimo, aqui ele tá certo. Percebeu? Por que essa conversa é extremamente importante? Eu aconselho você, se você... Lembre-se, a verdade ecoa, tá? A verdade ecoa. Então, se essa verdade te atingiu, você vai reconhecer, você reconhece essas coisas. Você pensa, puxa, mas não é que é mesmo? Né? Então, se essa verdade ecoa em você, eu aconselho você sempre voltar a essa questão. Assista mais vezes esse vídeo e volte a essa questão. Por quê? Porque problemões enormes vêm do fato das pessoas simplesmente não saber essas nuances da verdade. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Vai lá o cara, tá passando uma menina, tá passando uma mulher, né? Tá passando uma mulher na rua. E vai lá o cara e fala, ei, gostosa, queria te comer, gostosa. A mulher se sente mal, é claro, né? E aí esse cara, ele é um estuprador. Não, ele não é um estuprador. Okay? É importante. Não, mas o que ele fez é um absurdo. Sim, mas se você não manter um senso de proporção, vou te dar um outro caso. Em um outro caso, uma menininha de 12 anos, 11 anos está indo para a escola. E tem um desgraçado à espreita numa moita qualquer. Ele ataca a menininha tenta gritar. Ele dá um soco na boca da menina. A menina chorando é estuprada. Se você não tiver o senso de distinção entre essas duas coisas, bom, aí, meu filho, nós estamos perdidos.
se você tem algum tipo de poder para legislar, por exemplo. Então, parece uma atitude muito nobre. Não, eu estou protegendo a coitada da mulher que foi assediada. Agora percebeu desses dois extremos para mostrar para você. Quando eu começo a colocar os outros passos nesses dois extremos, meu discurso começa a ficar mais perigoso. E aqui eu corro o risco de você me achar sei lá, não sei o que você pode achar, mas deixa eu dar um outro exemplo. Aí nós estamos falando de uma menina que estava na balada, vestidinho curtinho, estava lá se divertindo, começou a beber. Aí começou lá a dançar com um cara, né? E mão aqui, mão ali. Os dois vão para um quarto e ela continua dançando e o cara começa a avançar para ir para os finalmente e ela fala, não, eu não quero, né? E eles continuam se beijando e ele tenta avançar mais uma vez e ela fala, não, eu não quero. E aí ela bebe um pouquinho mais, começa a ficar alta e daí ela começa a falar, não, eu não quero mais naquele, não quero, né? Só que ela tá muito bêbada e o cara vai ali mais ou menos força, né? Eu sei que o cara fez foi errado, mas não dá para você colocar aquele cara que atacou a menina de 11 anos que estava indo para a escola no mesmo patamar do outro cara. Não dá. Não dá para ser criança desse jeito, não dá para ser. Não dá. E digo mais. Se era uma menina que não estava bêbada, uma mulher na balada que não estava bêbada, começou a se beijar com o cara, e o cara leva ela pro quarto, força ela, né? Força no sentido, segura as pernas, por exemplo, e ela fala, para, e ele vai lá e termina o ato. É diferente. É diferente, sim. Se nós não estivermos preparados para distinguir os níveis da realidade, aí tudo vira ato de heroísmo. Okay? Então é isso que Machado de Assis nos mostra. Okay? Parece que eu estou falando de coisas diferentes. Estou falando da explicação da realidade. Mas, ora, a explicação que nós damos à realidade tem tudo a ver com a classificação. É a mesma coisa. Né? Então eu vou classificar todos esses caras como monstros. Sim, você pode até classificar como monstros, mas você concorda comigo como eles são monstros em níveis completamente diferentes, a ponto de talvez você não usar monstro para todos eles. Esse aqui é um super babacão. O cara que falou gostosa, eu quero te comer. Né? O outro cara é um monstro, o outro é outro tipo de monstro, o outro. E aí você tem uma escala enorme, com diversas nuances que tem que fazer diferença, né? Por isso que num julgamento justo se leva em conta tudo isso. Tá, por exemplo, a menina, eu estava no meu quarto e acho que aconteceu isso com o Mike Tyson, se eu não estou enganado, né? Eu estava no meu quarto e aí a menina bateu lá na porta do meu quarto e falou, tudo bem, começaram a dançar. Eu não conheço o caso, né? Mas o fato dela ter batido na porta do quarto dele tem que fazer diferença. Mas aí você vai falar, ou alguém vai falar, não, mas, poxa, o cara estuprou. Sim, mas o problema, repare, o problema não é querer inocentar ou culpar. Bom, o cara estuprou, ele tem que ser culpado, claro. Mas o problema é perder essa escala. O problema é perder essa escala. Uma vez que você perde tudo isso, você se entrega à obtusidade, né? Você é obtuso, você não tem esse olhar agudo na realidade. O que é agudo? Pense numa faca. A faca aguda, ela consegue... Agudo, em inglês, a gente usa tanto para agudo quanto para afiado, mesmo adjetivo. Ela consegue separar os níveis de realidade. Ou seja, você vai cortar lá um presunto, ele consegue cortar em fatias muito finas, né? Se você tem uma visão aguda da realidade, você conhece quão complexa a realidade é, embora a tentação seja só colocar um carimbão assim, bom, mal, inocente, culpado, né? Você vai descobrir que é coisa muito mais complexa que isso. Percebeu? Eu só fiz todo esse caminho. Se você ficou até aqui nesse vídeo, parabéns. Eu só fiz todo este caminho para te mostrar que o fato de eu olhar com muita
honestidade, mergulhar na realidade e ver as nuances, como Machado de Assis faz, vai interferir, por exemplo, em qual vai ser a punição. Isso vai fazer um efeito em cascata, né? Qual vai ser a punição para um cara que estupra uma menina de 11 anos e qual vai ser a punição para um cara que passa a mão na bunda de uma menina na balada. Percebeu? Por isso, eu disse para você que a boa literatura é aquilo que nos insere mais profundamente na realidade. Eu saio da boa literatura, eu olho para a realidade e eu penso, ou pelo menos tenho uma tendência para eu pensar, poxa, então é assim. Então eu tenho a tendência de conseguir ver a verdade. Nesse quesito, quando eu leio Aloysio Azevedo, eu saio do livro, o livro me mostra muitíssimas coisas, mas eu tenho que sempre ter na minha mente, não, mas eu tenho que lembrar que Aloysio Azevedo, ele meio que tomou um time ali, percebeu? Ele meio que tomou um time na coisa. Então eu tenho que ir um pouco além do Aloysio Azevedo. Bom, fechei a nossa grandíssima discussão. Isso só para mostrar o olhar carinhoso e ao mesmo tempo muitas vezes cético, às vezes sarcástico, às vezes amoroso, com que o narrador olha os seus personagens do Machado de Assis.